Galera, vamos fazer aqui nessa videoaula o exercício 5 do capítulo 3, tá? Seção 4 do livro Análise Real do Elo. Então, seja xn uma sequência arbitrária e yn uma sequência crescente com limite de yn igual a mais infinito, supondo que o limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn seja igual a, prove que limite de xn sobre yn é igual a. Conclua que se limite de xn mais 1 menos xn é igual a, então o limite de xn sobre n é igual a. Em particular, de limite do logaritmo de 1 mais 1 sobre n igual a zero, conclua que o limite do logaritmo de n sobre n é igual a zero. Então, vou começar com a primeira parte aqui do exercício, que é provar isso aqui, ó, tá? Onde eu selecionei aqui, tá? De cinza aqui, tá? Então, tem uma sequência xn arbitrária, tem uma sequência yn crescente e tendendo ao infinito. Então, supondo que o limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn é igual a, prove que limite de xn sobre yn é igual a. Então, vamos para essa parte do exercício, tá? Então, primeira coisa aqui, eu vou chamar xn menos 1 do x maiúsculo aqui com o índice n. E o yn menos 1 de um y maiúsculo índice n, tá? Então, eu só estou montando duas sequências. Uma que é a diferença, uma diferença dos termos, né? Sempre que eu pegar um termo menos o termo antecessor, tá? Eu crio um termo da sequência xn. Mesma coisa com yn aqui, tá? Esse y maiúsculo com índice n. Sempre que eu pegar um termo da sequência yn e subtrair o termo antecessor, eu estou criando o termo aqui yn aqui, né? De acordo com o n aqui, né? Então vamos lá. Então, criada essa sequência para facilitar a visualização aqui, tá, gente? Quando a gente for desenvolvendo aqui esse exercício, a demonstração. Então, o que a gente tem de hipótese no exercício? Que limite de xn menos 1 sobre yn menos 1, esse limite aqui vai tender a tudo bem? Só que essa diferença é o x maiúsculo com índice n, e a diferença aqui no denominador é o y maiúsculo com índice n. Então, desse limite aqui ser a, o que eu posso, então, tirar disso, né? Que dado um epsilon maior que zero, arbitrário, existe um n0 pertencente aos naturais, e a definição de limite mesmo, tá, gente? Então, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que todo n maior que n0, eu vou ter essa sequência aqui, xn sobre yn, entre a menos epsilon e a mais epsilon. Ou seja, xn sobre yn pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon, intervalo aberto, tá? Nota uma coisa, eu tenho a garantia aqui que yn é maior que zero, tá bom? Então, não corro o risco de ter um denominador zero. Por que eu sei que o yn é diferente de zero? Né? E mais do que isso, é maior do que zero, porque eu tenho uma função crescente. Ou seja, yn é maior do que yn menos 1. Então, a minha diferença aqui é sempre um número maior menos um número menor. Tudo bem? Então, tem garantia que yn é maior do que zero para todo n natural. Tá? Aqui é a explicação, pois a minha sequência é crescente. E agora eu vou precisar do exercício 8 da seção 2, tá? Do capítulo 2 do Elo. Então tá aqui, ó, vou grifar aqui para destacar. Na verdade, eu vou colocar de negrito, tá? Porque aí eu preciso que depois vocês deem uma olhada nisso para entender melhor a resolução desse exercício, tá? A grosso modo, né, com essas duas condições que eu tenho aqui, né, eu tenho aqui um subconjunto. Nota que esse subconjunto de frações, né, eu tenho um subconjunto aqui contido no intervalo. E nota que os denominadores de todos os elementos desse subconjunto é maior do que zero. Tudo bem?
lá no exercício 8 da seção 2, com essas duas hipóteses aqui, a gente pode concluir, tá, que a soma... Então, presta atenção na coisa. Isso aqui é do exercício 8, isso que eu vou usar aqui. Que o x, se eu somar todas as frações aqui, todas não é o caso, né? Se eu somar uma quantidade finita de frações aqui, no caso eu vou pegar até n, tá? Na verdade não é a soma, né, gente? Deixa eu recapitular aqui, desculpa aí um pouquinho. Então, se eu pegar essas frações aqui, uma quantidade n de frações aqui, tá bom? Se eu pegar os denominadores, a soma dos denominadores dessas frações e dividir pela soma dos denominadores, tá, dessas frações, então eu vou pegar aqui, ó, xn mais 1, xn mais 2, até xn. Então, eu estou somando os numeradores. Eu vou somar os denominadores. O exercício 8 da seção 2 nos garante, tá, que essa fração, que essa nova fração que eu estou formando, esse quociente aqui, que é formado pela soma dos numeradores, tudo bem? Dividido, né, pela soma dos denominadores, essa nova fração pertence ao intervalo a menos epsilon, a mais epsilon. Ou seja, esse quociente também pertence a esse intervalo. E agora nós vamos substituir aqui, ó. O que é xn0 mais 1? É xn0 mais 1 menos xn. O que é xn0 mais 2? É o x com n0 mais 2 menos o seu antecessor, xn0 mais 1. E assim por diante até chegar no xn. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa. O que é o y maiúsculo com índice n0 mais 1? É o y minúsculo com índice n0 mais 1 menos o y minúsculo índice n0. E assim eu vou proceder, vou substituir. Vou voltar para as minhas sequências xn, né, com x minúsculo, e yn com y minúsculo. Tudo bem? Agora, quando eu olho para cá, ó, se vocês perceberem, deixa eu grifar aqui, a parte de cima apenas, tá? Olha para o numerador aqui. Vocês têm xn0 mais 1, mais aqui, menos xn0 mais 1. Esse primeiro termo aqui, tá, vai anular esse termo aqui. E eu vou ter essa situação se repetindo várias vezes. Vai aparecer aqui xn0 mais 2, no próximo parênteses aqui vai aparecer menos xn0 mais 2, que vai anular o xn0 mais 2. Então, no final, o que vai sobrar para a gente aqui no numerador? Xn, tá, menos xn0. Nota que eu não tenho ninguém para cancelar esse menos xn0. Tá? Porque vocês veem que cancela sempre, ó, o xn0 mais 1. A próxima vai ser o menos xn0 mais 1. Eu não tenho ninguém aqui, eu não tenho uma soma aqui somando xn0. Então, esse menos xn0 aqui vai se manter. Tá bom? Porque não tem ninguém para anular com ele. Mesma coisa esse xn aqui. Nota que para eu anular esse xn, eu teria que ter mais uma parcelinha aqui. Que a próxima seria xn mais 1 menos xn. Mas eu parei aqui, eu estou contando até o índice n aqui, tá bom? Então, nota que quando eu simplificar o numerador, sobra xn menos xn0. Da mesma forma, de forma análoga, tá? Isso vai acontecer aqui embaixo também no denominador. Então, o que vai sobrar para mim no denominador? Yn menos yn0. Tá? E como eu já havia dito, esse quociente aqui, esse primeiro quociente aqui, que na verdade, simplificando e voltando para o x minúsculo e o y minúsculo, é a mesma coisa que isso. Pelo exercício 8, eu tenho a garantia que esses quocientes pertencem ao intervalo aberto a menos epsilon e a mais epsilon, né? Com os extremos a menos epsilon e a mais epsilon, tá? Isso aqui implica
que o limite de xn menos xn0 sobre yn menos yn0 é igual a A. Tá? Por que daqui eu posso, né, concluir isso? Vamos voltar aqui, ó. Tá toda a definição de limite aqui, ó. Para todo n maior do que n0, então nota que eu peguei aqui, eu tomei um epsilon, então isso tudo aqui está determinado por um epsilon, tá, arbitrário, e existe um n0, tal que n maior que n0 implica isso aqui. Então essa conta que eu fiz tudo aqui está na condição de eu tomar um n maior do que um n0 para esse epsilon dado, tá? Então isso funciona bem para esse quociente. Então se esse quociente, que é uma sequência, está nesse intervalo, é porque o limite de xn menos xn0 sobre yn menos yn0 é igual a A. E aí eu concluo ainda nada, né? Deixa eu ver aqui. Eu concluo que esse limite é A, apenas isso, né? Deixa eu voltar aqui, vamos retomar aqui. Eu preciso concluir que... Vou voltar aqui no enunciado, né? Tá a primeira parte. Eu ainda tenho que provar que xn sobre yn é igual a A. Aí agora ali a gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha dividindo, né, numerador e denominador por um mesmo valor. Que valor que é esse? Então agora eu vou pegar essa expressão que eu sei que tende a A, vou dividir o numerador e o denominador, tá, dessa expressão aqui por yn. Como yn é maior do que zero, é uma sequência crescente, né, e tende ao infinito, então eu tenho a garantia que isso aqui é maior do que zero. E aí eu vou passar, então eu vou dividir por yn e passar o limite, tá? Com n tendendo a infinito, né? Mais infinito. Então o que eu vou obter? Esse limite A aqui vai ser igual. Aí eu vou dividir, ó, vou pegar aqui o numerador e dividir por yn. Aí, como aqui tem uma subtração, eu já vou deixar duas frações aqui separadas, tá? O yn no denominador de cada uma. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo quando eu dividir yn menos yn0 por yn, tá bom? Então, eu estou fixando esse yn que eu estou dividindo, tá, gente? Aí, se vocês notarem, ó, xn aqui vai manter, eu ainda não tenho nada para fazer. Agora aqui, ó, yn sobre yn é 1. Tudo bem? São valores iguais aí. yn0 sobre yn eu vou manter aqui. Agora, se vocês notarem, daqui que eu tiro? Vamos passar o limite, né? Quando n tende ao infinito. Quando n tende ao infinito, eu tenho xn, um valor fixo, sobre o yn. Só que quando o n tende ao infinito, esse yn vai para o infinito. Então eu tenho um valor fixo dividido por algo que vai para o infinito. Então essa parcela aqui zera. Tá? Então aqui em cima vai ficar xn sobre yn menos zero. Aqui embaixo a mesma coisa. O yn0 já é um valor definido. Já é um valor definido. E o yn aqui, quando o n tende ao infinito, esse yn vai para o infinito. Então tem um valor fixo dividido por algo que vai para o infinito. Essa fração aqui ela vai tender a zero. Então aqui embaixo vai ficar 1 menos zero. Então eu vou ter xn sobre yn dividido por 1 menos zero, que é 1. Então vai restar o que para mim? Xn sobre yn. Tudo bem? E aí daqui, como essa expressão que eu já sei que o limite é igual a A, então eu concluo a minha demonstração nesse ponto. Tá bom? Então eu consigo concluir a primeira parte do exercício, que é yn sobre xn ser igual a A. Vamos para a segunda parte do exercício, né? Eu quero provar
que o limite de xn sobre n é igual a A, supondo que o limite de xn mais 1 menos xn é igual a A. Tá? E a sequência e usando o fato de yn ser crescente, né? Tá bom? Então vamos lá. Então aqui é a suposição do enunciado e seja a sequência crescente yn, definida por yn igual a n. Tá? Eu já afirmei que é crescente porque a função yn igual a n é crescente, né? Só a gente pensar nos termos 1, 2, 3, 4, 5, está crescendo. Então a gente já tem as condições do resultado anterior, da primeira parte do exercício. Nós vamos aplicar ele, ó. Xn mais 1 menos xn é igual a A, é uma hipótese, tá? Da primeira parte do exercício. E o que é yn mais 1 menos yn? Isso aqui é n mais 1 menos n. Só que n mais 1 menos n vai dar 1 aqui, ó. Já deixei aqui, tá bom? E o xn mais 1 menos xn, esse limite vai para A, né? Pela hipótese, tá? Pelo que eu supus. Isso aqui é a hipótese, tá? E eu tenho também, então eu tenho aqui duas coisas. Uma que foi a construção a partir da definição de yn ser igual a n, tá bom? Então eu tenho que essa, na verdade, o que eu quero concluir? Eu preciso de duas condições para eu usar o resultado, porque isso aqui é uma aplicação do resultado, tá? A primeira está aqui, tá? Ó, que o limite de xn mais 1, vou tentar grifar aqui, grifei. Tá aqui, ó, selecionar de cinza. Que o limite de xn mais 1 menos xn sobre yn mais 1 menos yn é igual a A. Então eu provei isso, tá? E eu já tenho como hipótese que o yn, né, vai para o mais infinito, tá bom? Isso aqui é direto, né? Essa sequência aqui, yn igual a n, ela vai para o mais infinito se o n vai para o mais infinito. Isso aí é mais direto. Então, olha só, essas duas condições acima aqui satisfaz a primeira parte do exercício. Então, como isso aqui é uma aplicação dessa primeira parte, eu já posso afirmar de cara que xn sobre yn, que na verdade é xn sobre n, porque o yn é n, é igual a A. Tá? Então, isso aqui é a aplicação direta, só verificar as condições da primeira parte do exercício e aplicar direto aí. E a terceira parte do exercício também é a aplicação, lembrando que eu tenho que, deixa eu ver aqui pela demonstração, para não precisar voltar lá em cima, eu tenho que provar que o logaritmo de n na base n, desculpa, o logaritmo de n sobre n tende a zero se o n tende a infinito, né? Com a, qual que é a suposição aqui? Partindo, deixa eu ver lá em cima, tá, galera, de novo. Não vai precisar voltar não, que eu vou lembrar aqui. Acabei de lembrar. Partindo desse limite aqui, né? Supondo que esse limite aqui seja zero, então vou concluir que esse limite também é zero. Tá? Então, ó, primeira coisa, né? Então, seja a sequência xn definida por xn igual a logaritmo de n. Beleza. Então, a primeira parte do exercício, eu vou olhar para isso aqui porque a primeira parte do exercício me sugere olhar para isso, tá, gente? Então, o que dá o limite de xn mais 1 menos xn, quando n tende a zero? Isso aqui, então vou substituir como xn é o logaritmo de n, vai ser logaritmo de n mais 1 menos logaritmo de n. A diferença, né, entre logaritmos de mesma base se transforma no quociente dentro do logaritmo, né, mantendo a base, conservando a base. Então aqui vai ficar logaritmo de n mais 1 sobre n. Isso aqui, simplificando n por n aqui dá 1. Só que eu tenho que tomar cuidado, não simplificar e sumir com n simplesmente, né? Isso aqui é a mesma coisa que eu dividi em duas frações, n sobre n dá 1, mais 1 sobre n, que fica aqui, tá? E por hipótese, esse limite é zero. Então, na verdade, esse zero aqui é meu A lá da primeira parte do exercício, tá? Essa hipótese lá do meu A.
Então, voltar aqui. Tudo bem? Então eu tenho que essa diferença aqui, o limite disso é 1A, só que esse A é zero. Então eu tenho uma parte da condição satisfeita lá, tá? Agora eu preciso o seguinte. Esse meu n aqui embaixo eu posso pensar que é meu yn definido na segunda parte, tá? Ou seja, então eu tenho xn dividido por yn, só que meu yn é igual a n. Então eu tenho que yn é crescente, tá? Tende a infinito, vai para o mais infinito, tudo bem? Então aqui eu tenho as duas condições da primeira parte do exercício. Então o que eu tenho aqui? Limite de xn, vou escrever aqui só para voltar, tá? É como se eu tivesse aqui o seguinte. Deixa eu ver se não vai atrapalhar aqui. Apertei errado. Deixa eu ver aqui. O limite de x traço n sobre o limite aqui de y traço n vai ser igual ao limite disso, tá? Que eu estou substituindo, tudo bem? Então eu tô esse yn aqui, gente, eu não citei nessa terceira parte, mas eu estou pegando, é porque eu estou explicando, eu estou pegando igual a definição de yn na segunda parte do exercício, tá? Só para facilitar o entendimento. E aí, como eu tenho satisfeita as duas condições, que é a diferença entre termos sucessores, né? O maior, o sucessor menos o antecessor aí, né? De xn. Existir esse limite e convergir para um valor A, que no caso aqui é zero. E a minha expressão, né, que é o yn, tudo bem? Ser crescente, tá? E tender ao infinito, como foi aqui em cima, nas mesmas condições que eu peguei yn aqui em cima. Então, com essas condições, eu posso concluir que o meu limite do meu logaritmo de n sobre n vai tender ao número a, tá? Só que esse número a é o zero. E aí eu concluo esse exercício, tudo bem? Então até a próxima videoaula aí, bons estudos para vocês.